Eu vou falar de analfabetismo funcional e a relação com as provas escolares. A prova, é muito complicado o tema de prova em escola. Já é complicada uma questão muito séria sobre o problema da escolarização. Escolarização e educação. Essa vinculação entre essas duas coisas é muito problema, porque ela já traz uma confusão que o analfabeto funcional pode cair, tá? Porque analfabeto funcional, gente, que é a confusão da realidade nominal com a realidade. Realidade é realidade. Realidade nominal é outra coisa, tá? Você pode dar nome do que você quiser às coisas, tá? Mas o nome não altera em si, per si, as coisas. Tá? Então a gente já tratando, quando a gente trata, mas tem um monte de problema no analfabeto funcional, vamos dar escola, vamos dar mais escola, mais escola. Então você está dando escola, não está dando educação. Escola pode conduzir educação? Sim. Mas escola pode conduzir exatamente ao oposto da educação? Não tem a menor dúvida. A palavra remédio, para os gregos, era ao mesmo tempo remédio quanto droga, tá? O fármaco. Tá? É uma questão de saber usar, como usa, qual atitude que usa, qual dosimetria, qual intensidade, etc. Tá? Escola pode educar e pode definhar e destruir as inteligências. Nós obtivemos a universalização razoável, universalização da escola, mas os graus de burrice mesmo, de burrice, tá? São muito grandes. Tá? Nós temos a indústria farmacêutica, tá? Aí, não sei há quantos anos, 100 anos talvez, tem uma indústria farmacêutica muito parruda, desenvolvida. Não quer dizer que a saúde melhorou. A instituição escolar existe há aproximadamente 250 anos. Quase todo mundo vai para a escola, não quer dizer que todo mundo é inteligente, ao contrário. A maioria das pessoas é imensamente idiota, imbecil, débil, esse tipo de coisa. O que a gente vai falar? Por que a escola pode trazer tanto o problema, fomentar esse problema? Porque ela tem o nome de educação. Então a pessoa trata o nome como realidade. E entre as coisas, nós vamos fazer várias sessões sobre esse problema dos vícios escolares que podem conduzir, das práticas escolares que podem ser vícios, e aí conduzir exatamente ao analfabetismo funcional. O recorte hoje é a prova escolar. Prova. Aluno tem que estudar, tem que fazer prova. Tem que fazer mesmo, gente. Tem que fazer mesmo. Tá? Tem que fazer prova. Só que tem que saber fazer prova. Vou usar duas referências aqui do professor Pierluigi Piazzi. A prova primeiro tinha que ser fomentada para ser individual. E no dia, eu tive uma aula X, eu vou para casa, eu provo que eu assimilei. Para eu provar comigo, para mim, que eu assimilei um conteúdo, eu tenho que fazer um exercício. Tem que pegar, tive aula disso, daquilo, eu vou fazer um exercício em que eu uso aquele conceito, em que eu redijo, em que eu parafraseio algo que eu aprendi, que eu sintetizo esse algo que eu aprendi com outro algo. Isso é a única prova de educação. A única prova de educação é você sintetizar, é a ação, é você praticar uma ação com aquele conhecimento. Nessa situação você cristaliza a assimilação, prova para si que adquiriu aquele conhecimento e ponto. Isso é prova no sentido próprio, é uma prova do autofeito. E diária. Essa é a grande questão, inclusive, do professor Pierluigi Piazzi, ser contrário às cargas extensas, às extensões temporais grandes aí na escola, porque o aluno não tem tempo de estudar, ele tem tempo de assistir aula. E aí estudar, que é a prova que ele faz consigo diariamente, teve aí, 2 horas de aula, ele tem que ficar 2, 3 horas provando, usando aquele conhecimento, sintetizando aquele conhecimento, aí com alguma outra coisa. Isso seria o espírito que prova tem que ser feita. Agora, o caminho você faz provas periódicas, não é diária, que é uma autoprova. Ok, a instituição vai fazer prova, mas
Aí reside o problema, que tudo está corroborando para que a prova equivale, mas não a referência da prova que é a realidade. Sabe aquele crime, o professor Pierluigi fala que é crime mesmo, como um grande crime de educação. Mãe, pai, pessoas, adultos, todo mundo fala, é importante para a criança, é importante isso daqui porque cai na prova. Pronto, foi subvertida a cadeia de valores, foi subvertida a percepção da realidade, foi subvertida o senso de equilíbrio. Uma coisa é importante porque cai na prova. Bom, está se criando um analfabeto funcional, está se dessensibilizando alguém, está colocando a prova como a realidade. Sim, está colocando o nome como a realidade. Não é um assunto que cai na prova porque é tão importante saber. Claro que é um assunto importante saber. Claro que isso aqui é relevante. Inclusive por isso que as provas seletivas usam. Já mudou completamente o assunto. Mas o que acontece? Mas quando você faz uma subversão de uma prova dissociada de um movimento ativo, que é eu vou provar, eu vou fazer, eu vou usar, eu provar para mim mesmo que eu assimilei. Agora eu vou fazer uma prova num sentido passivo, que é para terceiros me dizerem como é que eu estou ou não, para eu me posicionar perante terceiros. E aí vira coisa, eu achar que a prova é que é relevante. Sim. Gente, é muito cruel. É claro, olha, você sabe tal assunto, eu tirei 10. Eu não perguntei se você tirou 10. Perguntei se você domina tal assunto. Enfim, então assim, mas isso tem efeitos devastadores. Devastadores. Isso reforça uma coisa terrível, tá? Que está disseminadíssima na sociedade, que é a afirmação de que a escolarização é igual à educação, ou que, se não é igual, até superior. Não é importante se educar, é importante escolarizar. Não é importante saber, é importante tirar nota. Então assim, e está dissimulado. É dia de prova. Todo dia é dia de prova. Todos os dias são dias de prova. Se você vive a vida com assimilação, você tem que provar lá todo dia. Isso é provar. Isso é prova da vida, gente. É mostrar a habilidade, tá? Então o que acontece? Mas nessa subversão, o que está acontecendo? O que é isso? É tudo a ver com o analfabetismo funcional. O analfabetismo não faz isso inteiro. Ele troca a significação. Ele troca o acesso da realidade pelo nome da ordem. Uma ordem é só um nome, gente. Exatamente. O analfabeto funcional é aquele que subverteu a realidade pelo nominalismo. Então você muda o nome da coisa, ele acha que mudou a realidade. É uma das coisas mais burras que tem, mas é uma das mais eficazes, porque todo mundo é burro. Então você muda o nome. Então quero fazer o seguinte, temos pobres no Brasil. O que é pobre? É isso. Eu vou mudar a definição de pobre. Pobre é quem não toma café da manhã nem almoça. Ponto. Então diminui, porque você mudou o nome. Eu quero ser inteligente. Ok, o que é ser inteligente? Ser inteligente é saber perceber bem, equilibrar, fazer bem bons conceitos, pôr esses conceitos em boa proporção, decidir corretamente, com sensatez e tal. Não, tudo bem, agora eu vou mudar isso. O que é ser inteligente? É ter diploma, é ter certificado, é ter título. Claro que é importante ser para a faculdade, dar diploma, mas não se alcança mais a realidade. Está se nominalizando. E parece pequeno. É pequeno, estuda porque é importante porque cai na prova, mas a bolinha de neve. E aí criou essa cultura, você migrou, você saiu da realidade. Você tá entendendo? Então está muito, muito complicado. Fazia exames aqui, quem falava inglês, os caras vêm trazer, olha as provas que eu tenho de inglês. Olha as provas, bem, mas me fala inglês aqui, let's speak English right now. Sabe, mas o cara reafirma com a prova, não é que ele fica com vergonha, o cara não fica com a vergonha que ele tem um atestado que não confere com a realidade. Ele nega a realidade e afirma o atestado. Esse barbarismo começa com, a prova que é importante, não é ter aprendido. Eu vou na escola do meu filho está acabando agora o colegial, isso vai acabar esse martírio de lá na escola, mas eles ficam falando da nota. Eles não ficam falando, mas ele assimilou esse conteúdo ele não tem. Não, olha lá, porque ele tirou tanto. Isso é raso.
Mas tudo vem desse problema de você subverter a realidade pelo nome da realidade. E aí você usar a prova nesse sentido como valor e não a posse do conhecimento sobre a coisa. Vai estudar que é importante que cai na prova. Não, tem que estudar todo dia. Tem que estudar porque tem que ser inteligente. Tem que estudar porque tem que ter uma vida plena. Tem que estudar porque tem que tomar decisões lúcidas. Prova é um detalhe no meio do caminho, porque a vida social urge, tem que ter alguns critérios e tal. Mas vai estudar porque é importante ser inteligente. Isso que tem que falar. Não é estudar porque cai na prova, é importante porque cai na prova. Está assassinando uma estrutura de pensar de uma criança que vai acreditar nisso. A gente vai voltar a esse tema aqui muitas vezes. Então, assim, crime. São vários crimes contra a educação que se praticam torto e direito, são fomentados pela estrutura escolar e pelas famílias, pelas pessoas, pela cultura do modo geral, e que a gente vai enfrentar. Quem aborda bem esse assunto é o professor Pierluigi Piazzi, que chama esse um dos maiores crimes. Já está deformada toda a estrutura da realidade da criança de ouvir esse barbarismo de que é importante porque cai na prova. Caros, um abraço.